Meditaremos sobre a passagem marcante escrita no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, que diz: Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Abordaremos o significado dessa passagem, destacando a responsabilidade dos cristãos em relação à sua fé e explorando a questão do batismo de adulto versus batismo infantil, bem como um breve resumo sobre a origem do batismo infantil. A fé é o fundamento da nossa relação com Deus, e a Bíblia nos ensina que sem a fé é impossível agradar a Deus. A fé é o alicerce da nossa relação com Deus, essencial para agradá-lo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que os buscam. A fé é uma escolha consciente de acreditar e confiar em Jesus, que nos justifica e nos salva pela sua graça. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Cada cristão é responsável por fazer a escolha de crer em Jesus como Senhor e Salvador. A passagem de Marcos, capítulo 16, versículo 16 é clara. Quem não crê será condenado. A incredulidade separa as pessoas de Deus. Nesta passagem, enfatiza a importância da crença como um ato de responsabilidade. A crença é uma decisão pessoal e constante, e somos responsáveis por fazer essa escolha de seguir a Cristo. Cada cristão é responsável por fazer a escolha, aceitando-o como Senhor e Salvador. O batismo é uma ordenança dada por Jesus para os crentes e é um símbolo visível de nossa fé em Cristo. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando nós submetemos ao batismo, nossa obediência à palavra de Deus e a nossa identificação com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Ou não sabeis que todos nós fomos batizados em Jesus Cristo? Fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O batismo infantil começou a ser praticado nas igrejas cristãs a partir do segundo século, mas não há evidências claras nas Escrituras que apoiam essa prática. A tradição do batismo infantil surgiu, em partes, como um esforço para purificar as crianças do pecado original. No entanto, a Bíblia ensina que o batismo deve ser precedido pela fé e é uma decisão pessoal. Portanto, não há base bíblica clara para o batismo infantil. O batismo deve ser uma escolha pessoal e consciente. Crianças não têm a capacidade de escolher conscientemente. O batismo é uma expressão pessoal de fé e compromisso com Deus. A passagem de Marcos, capítulo 16, versículo 16, enfatiza que a salvação está disponível para aqueles que crê e são batizados. Quem crê e for batizado será salvo. Neste versículo, destaca a promessa de salvação para aqueles que crê e são batizados. O batismo é o primeiro ato de obediência que demonstra nossa fé e abre o caminho para uma jornada de transformação espiritual. Ao sermos batizados, simbolicamente, morremos para o pecado e nascemos de novo para viver em Cristo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. O batismo marca o início de uma caminhada de crescimento espiritual, de servir a Deus e viver uma vida de retidão. A passagem de Marcos,
Capítulo 16, versículo 16, enfatiza a responsabilidade que temos em relação à nossa fé e ao batismo. A crença em Cristo como Senhor e Salvador é fundamental e o batismo é um testemunho público desta fé. Embora o batismo infantil seja uma tradição, não é amplamente respaldado pelas Escrituras. O batismo deve ser uma escolha consciente, feita por adultos que podem entender plenamente o significado desse compromisso. À medida que continuamos a crescer em nossa fé, que possamos levar a sério essa responsabilidade, escolhendo crer em Jesus e, se ainda não o fizemos, considerar o batismo como o próximo passo em nossa jornada de fé. Que Deus nos guie em nossa busca contínua para conhecê-lo e servi-lo. Deus vos abençoe.